Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. A intimidade não foi criada para ser vista, mas para ser vivida. E quanto mais íntimos de Deus formos, menos nos preocuparemos com a plateia, mais entenderemos do céu. E eu sei que você deseja ouvir mais de Deus, que você deseja ter mais sensibilidade do Espírito. E aqui nós temos esse intuito, essa missão, de falar continuamente sobre esse relacionamento simples, profundo e direto com Deus, a fim de que desperte em você essa real intimidade com Deus, amém? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre segredos da intimidade. Falando sobre intimidade, nós precisamos começar falando quando Jesus disse sobre o secreto, Mateus capítulo 6, o verso 1, depois pularemos para o verso 5 e 6. Evitem as práticas, evitem praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Glória a Deus. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a intimidade foi feita para ser vivida, não para ser vista. Como eu disse, ela não foi criada para ser vista, mas para ser vivida. Como assim, Rodolfo? Vivida a sós, a dois. Como acontece com um casal? A intimidade de um casal precisa ser preservada. Quando ela é exposta, ela passa a ser pornografia. Assim é a intimidade com Deus. Quando estamos a sós com Deus, temos a oportunidade de abrir as nossas verdadeiras fraquezas, mazelas, dificuldades, defeitos. E na intimidade com Deus também podemos e devemos também apresentar a nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro culto a Ele, sem emocionalismo, sem artifícios, sem espectadores para serem impressionados, sem plateia, só você e Deus. O problema é que as pessoas ao longo do tempo transferiram a intimidade com Deus para uma exposição midiática, em meio de agenda. Frequentar 2 ou 3 cultos por semana passou a ser o cerne, o centro do Evangelho. E a intimidade com Deus foi deixada de lado. Mas não é isso que deve acontecer, não é esse intuito da nossa vida com Deus. Não há nada de errado em adorar, orar, louvar em público. O problema é quando se adora, ora e louva somente em público. Somente para cumprir uma agenda evangélica. Somente para chamar a atenção das pessoas. E a intimidade exposta, ela se torna pornografia. Ela choca. Ela pode até chamar a atenção, mas ela não edifica. A palavra pornografia pode ser um pouco pesada, mas nesse contexto ela se encaixa muito bem. A palavra vem do grego pornê e grafém, que significa originalmente a descrição da prostituição. E a prostituição, em tese, nada mais é que a transação comercial em troca de momentos de prazer e de intimidade. E Jesus condenou essa conduta inúmeras vezes. E ele com autoridade nos direcionou a procurar o Pai em um lugar sem plateia, de portas fechadas, sem recompensas terrenas. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: a religiosidade é a inimiga da intimidade. A religiosidade é inimiga da intimidade. Apocalipse 17, verso 1 e 2 e verso 6 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Lembra da pornografia que falamos? Que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Teologicamente, a Babilônia representa a religiosidade. E aqui esse capítulo 17 e 18 fala exatamente sobre isso, sobre o julgamento dela. E nós já falamos sobre a Babilônia aqui algumas vezes. Mas aqui
nesse trecho de Apocalipse e no trecho que se segue, descreve a sentença final da Babilônia. O último capítulo da série, chamada A História da Humanidade, nós veremos que a religiosidade será julgada, sentenciada ao fim. O fim já está escrito. E falamos um dia desses que a Babilônia foi a origem da confusão sobre a terra. E um dia, toda confusão, toda religiosidade será sentenciada, sobrando somente os fiéis, aqueles que entenderam que é de fato um relacionamento com o Pai. E se você ler a Bíblia, se você ler sobre a Babilônia em livros históricos e na Bíblia, você verá que a Babilônia terrena e a espiritual, essa tipificação da religiosidade e da feitiçaria, você vai ver que nelas havia muito tesouro, muita riqueza, muita luxúria, muito brilho, sabe? Uma aparência de riqueza. O que isso quer dizer? Que nenhuma aparência de riqueza terrena se compara ao verdadeiro tesouro, que é o relacionamento íntimo com Deus. E o relacionamento íntimo com Deus, muitas vezes, ele não vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas não vão ver. As pessoas não vão ver você orando, chorando, derramando, sabe, com louvor. Mas esse é o segredo da intimidade. Isso é para as pessoas não verem mesmo. Não é para brilhar, sabe? É para edificar. É para queimar no seu coração. Porque muitas vezes nós perdemos as batalhas aqui, porque o nosso coração não está cheio da presença de Deus. Está cheio só do brilho da religiosidade. Cheio de cultos, cheio de doutrinas, cheio de música, de louvores, sim, mas sem uma edificação completa, através do íntimo relacionamento com Deus. Por isso, nós não podemos nos deixar levar por qualquer brilho terreno, mesmo que esteja em um ambiente religioso, porque a religiosidade é inimiga da intimidade. Como em um casamento, o que edifica a casa é a vida diária, sabe? É a vida a dois, é a esposa que cuida da casa, o marido que cuida da casa, na intimidade dos dois. Não é uma prostituta, um amante que vem de fora, toda espalhafatosa, que vai edificar uma casa, mas é a esposa que está ali e não a amante. Edifica quem cuida do casamento, da casa, e isso não é feito a portas abertas. Assim é a sua vida com Deus. O que edifica é o que acontece a portas fechadas. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Deus se cansou da religiosidade. Deus se cansou da religiosidade. Isaías capítulo 1, verso 13 ao 17. Na versão A Mensagem, diz algo muito importante e muito coerente para esse contexto que estamos falando. Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito, correndo para lá e para cá, fazendo isto e aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto? Chega de joguinhos religiosos. Eu não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agendas sabáticas, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Eu não aguento mais ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Eu estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Porque vocês têm trucidado as pessoas e as suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida de vocês até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não ao mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem-teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Veja que havia um povo cultuando e muito, orando, profetizando e muito frequentemente. Mas Deus estava cansado disso. E Deus manda o quê? Eles irem para casa. Por quê? Porque a casa é lugar do secreto. Quantas campanhas, sabe? Quantos votos, atos proféticos são empurrados sobre o povo com a falsa promessa de que Deus irá fazer algo? E quantas pessoas que você conhece e eu conheço que se frustraram com Deus por conta dessas falsas promessas, por conta dessa agenda cheia, por não ensinarem as pessoas a se relacionarem verdadeiramente com Deus. E Deus não teve culpa disso, mas Ele levou a culpa pelos erros de líderes manipuladores com a intenção errada. Nós não podemos nos curvar a isso. Nós precisamos levantar a nossa voz. Nós precisamos edificar a nossa casa, edificar o nosso relacionamento com Deus e ensinar as pessoas a viverem um relacionamento simples, profundo
e direto com Deus. Entenda algo: ninguém nunca pagará um alto preço por conhecer a Cristo, mas pagará um alto preço por viver na religiosidade. Por isso nós devemos viver uma vida com intimidade com Deus e não com aparência. Essa vida com Deus nos dará graça, unção e sabedoria para manifestar o reino de Deus na terra. Eu desejo do fundo do meu coração, sabe, meu coração está queimando aqui para que você entenda isso. Viva essa intimidade. A intimidade não foi criada para ser vista, mas para ser vivida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado por essa palavra, Deus. Que o Senhor dê discernimento através do Espírito Santo para essa pessoa que me escuta, para que ela se edifique, fortaleça, construa a vida com o Senhor, Pai, em torno de uma intimidade, Pai, e não em torno de uma aparência. Porque nós sabemos, Deus, que só a intimidade com o Senhor nos mantém de pé, que só a intimidade com o Senhor nos dá a revelação que precisamos, que só a intimidade com o Senhor, Papai, nos dá graça, nos dá unção, nos dá força, nos capacita diariamente, Papai, porque a aparência, ela só muda o exterior, Papai, mas a intimidade com o Senhor edifica o interior, e é assim que nós somos enraizados no Senhor. Dê esse discernimento para essa pessoa que me escuta. Capacita ela, Pai, habilita ela no teu reino, derrama unção sobrenatural, Papai, para que ela receba do alto tudo aquilo que o Senhor tem para ela, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida financeira, a vida conjugal, a vida profissional, que hoje seja um dia cheio de unção, de graça e de sabedoria do alto, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa mensagem, se você vive na intimidade com Deus, reage aqui dentro do grupo, no Spotify, no YouTube, não sei por onde você está escutando isso, e que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de boas notícias, de respostas do céu, em nome de Jesus, amém? E se lembrou de alguém, tiver coragem, manda essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito, amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.